13 de agosto de 2018, Espanha. Um torso queimado é encontrado dentro de um depósito. A polícia corre contra o tempo para tentar descobrir a identidade da vítima, enquanto o rei do bife à milanesa espanhol, César Román, corre para se esconder. O cozinheiro assassino, como ficou conhecido, virou documentário na Netflix e promete não matar a fome de ninguém. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, vamos aqui. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, deixa eu postar mais pra frente aqui. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você vem comigo até o final deste encontro culinário, vamos dizer assim, um encontro de vários talheres. Um crime, um caso grande que aconteceu na Espanha. Eu, particularmente, não conhecia, só fiquei sabendo através do documentário que a Netflix lançou, inclusive. Estou começando a falar mais na frente, né, o nome, porque eu vou ficar, mas por que você demora? Eu peguei, vai esse óculos não, era o outro, mas vai este. O nome é O Cozinheiro Assassino, a história de César Román. Aliás, tem um outro César Román, que é um cantor venezuelano, e tem muita gente falando que esse César Román, porque ele é muito mentiroso, ele é mitômano, ele seria da Venezuela. Não. Esse César Román, da série da Netflix, O Cozinheiro Assassino, ele nasceu em Madrid, ele é espanhol. Até porque vocês vão entender, ele mata uma hondurenha, então parece que é uma coisa da América Latina acontecendo na Espanha. Não é, o César Román, real da história, é madrilenho, é espanhol. Não é o venezuelano, nesse nome igual, são dois homens com o mesmo nome, nascidos muito próximos, inclusive. Esse outro mora na Venezuela, ele é um cantor na Venezuela. Não o conheço, não ouvi música nenhuma, mas na pesquisa eu vejo muita gente falando que ele é o mesmo César. Não é, tá? São pessoas diferentes. Inclusive nascidas próximas, mas em anos diferentes. O César Román, que é o nosso grande protagonista, ou grande vilão dessa história toda, ele é um cara muito doido. É um cara, primeiro, muito mentiroso. Ele é muito narcisista, é engraçado, nada contra, as pessoas podem ter a altura que quiser, mas ele é um cara, e isso é muito falado durante a série, ele é um cara de 1,50 m. E você percebe que ele queria ter 2 metros, porque o ego dele deve ser de 3. Ele é muito... ele se acha tudo, ele se acha tudo. Mas ele de verdade, de fato, ele não é nada. A série é interessante porque ela vai te revelando aos poucos. Eu não acho a série a melhor produção de documentário da Netflix, mas é uma boa série. Vale a pena assistir, são 3 episódios. Se tivesse muitos outros, eu ia falar que ficaria cansativo. A série ela é um pouco confusa na forma de contar a história do César Román. Traz ali umas formas diferentes de narrativa, de questão mais de estética, de documentário, de câmera e tal. Mas ela vai te mantendo sempre no suspense, porque o César Román, ele é algo, ele é muito água, você não consegue pegar ele. Ele é tão mentiroso, ele é tão inventor, ele inventa tudo o tempo inteiro, que você sempre fica em dúvida do que ele de fato é. Né? Como eu falei no começo, ele quer ser tudo, mas de fato ele é nada. E ele é nada. Só que durante períodos da vida, ele vai conseguindo parecer ser. É aquela pessoa que só quer olhar o dinheiro ali em cima, não quer trabalhar para chegar naquele ponto. E você precisa ter talento, você precisa trabalhar duro. Ninguém chega tão lá em cima se não trabalhar duro, gente, não adianta. Tem os jabutis, né? Mas esses mesmos jabutis a gente sabe que estão ali, uma hora o galho quebra e cai. Nesse caso, onde ele quis se enfronhar, no final ali desse histórico profissional dele, ele precisaria ter de fato um diferencial, coisa que ele não tinha. Mas ele é um homem que nasceu em 1973, da mesma idade que eu. Ele nasceu em Madrid, só que só o local de nascimento dele já é sempre muito doido. Porque cada hora ele diz que nasceu em algum lugar. Tem a ver, às vezes, com porque o que ele quer fazer. Então, por exemplo, ele vai inventar no final, quando ele vai ser preso, que ele era um cozinheiro do cachopo. Ele virou o rei do cachopo. O que é o cachopo? É um bife à milanesa, parece o piracaião. Eu vou muito para Piracaia. Tem piracaião, que é um bife à milanesa com presunto e queijo. Só que lá, claro, é o presunto de Parma espanhol. É maravilhoso. A abertura, inclusive, da série tem um cuidado muito forte, comam antes. Porque a abertura da série, você tem vontade imediatamente de pegar e pedir um bife à milanesa. Que, aliás, eu fiz isso. Fiz 2 dias seguidos. Porque a abertura, ela mistura um pouco de American Horror Story
com a carne e tal, mas parecem aquelas aberturas dos melhores programas culinários do GNT da vida, ou da Netflix, ou do Food Network, nem sei se tem Food Network mais, acho que não, né? Tudo Discovery agora. E te dá uma fome, porque a abertura é uma coisa assim, quem gosta de comer, como eu gosto, eu adoro bife milanesa, então você vai ficando, eu pulava a abertura, eu falava assim, não dá, gente, e eu vi de seguido, eu falava, não dá. Mas o César, quando ele inventa o cachopo, que é um prato típico do norte da Espanha, ele diz que ele nasceu no norte da Espanha, para dizer que ele nasceu com o vovó fazendo esse bife milanesa, entendeu? Só que no outro ponto anterior da vida dele, ele dizia que tinha nascido, sei lá, no sul, mas ele de fato nasceu em Madrid. Eu não acho que ele tenha mentido o lugar onde ele nasceu para tentar encontrar ele. Eu sempre percebo que nas mudanças de profissão que ele vai tendo, e ele tem, ele se readequa à sua biografia para dar sustentação àquilo onde ele está. Até porque ele não tem nada mais do que isso. Ele não tem formação, ele não tem intelecto, ele não tem talento. Mas, do começo sempre. Ele nasceu em 1973 em Madrid, e uma coisa que é muito doida é que ele fala tanto da biografia dele, que tem uma hora que ele começa a aparecer, por causa desse bife milanesa, e as pessoas começam a questionar, falam assim, mas gente, esse homem, para ter essa biografia toda que ele diz que tem, ele teria que ter 6 vidas, ele teria que ter 70, 80 anos. Porque ele diz que foi, sem comprovação nenhuma, ele disse que foi jornalista, ele disse que foi soldado. Gente, ele tem 1,50 m. Ele não pode ter sido soldado, porque não vai pegar, não adianta. Ele tem foto vestido de soldado, o que não significa que ele seja, porque além de tudo, vamos lembrar que tem até loja fantasia que vende esse tipo de uniforme. Então a gente precisa sempre tomar cuidado quando as pessoas chegam com histórias mirabolantes ou com eu sou isso, eu sou aquilo, de deixar a pessoa falar. Porque como diz o Aru, meu marido, quem muito fala dá bom dia a cavalo. E ele, falando muito, tem alguns programas que aparecem ele falando, ele já vai tropeçando, porque você não consegue conectar uma história na outra. Ele foi jornalista, mas você não sabe de onde. Ele não tem formação, não tem nada. Ele foi soldado, mas ele só tem foto dele vestido de soldado. Qual batalhão, por onde está, o que ele fez, que guerra. Ele disse que foi numa guerra, não sei qual dessas guerras que aconteceram aí ao longo dos anos 80 e 90 e 2000. Ele teria ido participar, porque a Espanha entrou em algumas, que ele teria ido, acho que é o Afeganistão, não sei, não teria ido, não tem como. E ele disse também que ele fundou partidos políticos. Isso de fato ele faz, mas você percebe que ele se embranhou no lugar que ele pudesse dar um truque qualquer. Ele tem lá um partido na Espanha, eu não sei nem se é de direita ou de esquerda, que ele entra e é um partideco muito pequenininho, mas muito feroz, para conseguir angariar fundos. Então ele se lança como candidato a alguma coisa, mas na verdade não ganha nada, e ele some mesmo com o dinheiro do fundo desse banco. Desse partido político. Então ele tem esses flashes de uma biografia não muito confiável, com pontos que você pega e fala, realmente fez, mas não fez. Ele mas não é. Ele está sempre, como eu disse, ele é muito água, ele escorre pelas suas mãos de verdade. Até que em 2016, ele teve uma brilhante ideia. Lembra que eu falei que ele falou que nasceu no norte da Espanha? Porque ele pega o tal do cachopo e ele fala, vou fazer o melhor cachopo, o melhor bife à milanesa com presunto e presunto de Parma da Espanha e vou me dar bem, vou fazer um restaurantão que vai todo mundo ir porque eu vou virar o melhor. O que ele faz? Ele abre um restaurante. Chamava Canadian... Como é que é? Canadian... Cadê o negócio aqui? Pera lá. Não, é Canadian Delicacy Experience. Canadian... Não sei o que significa Canadian para os espanhóis. Para mim seria Canadá, mas não sei porquê. Se o cachopo não é do Canadá, o cachopo é lá do norte. Porque será, se você souber por que chama Canadian e se tem realmente a ver com isso, escreve aqui no comentário para eu saber. E ele abre esse restaurante e ele começa a participar de concursos locais do tal do cachopo lá em Madrid. E ele não consegue ganhar nada. Não vai. Até que ele consegue passar num concurso chamado... É maravilhoso o nome, quer ver? Ele faz assim, ó. Cadê? Academia dos Amigos do Cachopo. E assim, na Espanha tem, assim...
restaurantes absurdamente estrelados, a culinária é absurdamente fantástica. Eu adoro a Espanha, adoro. E adoro a comida. Quando eu vou para a Espanha, eu quero comer, porque a comida faz parte, inclusive, do roteiro turístico daquele país. E ele, ali tem muitos prêmios do melhor, você vai, em Madrid tem lá o do chocolate quente, que é o San René, se não me engano. Aí você tem lá, porque ela foi eleito, o melhor chocolate quente é eleito desde não sei quando, ele realmente ganha. Ele é muito diferente do outro. Não, mas você vai porque você tem esse brilho desse prêmio. A gente mesmo faz isso, né? Aqui, qual da revista lá que deu os melhores e tal. A gente tem esse guia, esses guias que a gente acredita que nos levem aos melhores restaurantes. E lá na Espanha tem muito, mas concursos muito sérios para você conseguir ter essa premiação e a partir dessa premiação o seu restaurante estoura, porque você vai virar turístico em todos os sentidos, local e internacional. E ele não conseguia. Aí ele consegue esse prêmio dessa Academia dos Amigos do Cachopo. E ele consegue entrar em umas TVs pequenas, como o Rei do Cachopo, ele é eleito o Rei do Cachopo. Mas com detalhe, você tem um prêmio muito mais importante de anos, de críticos gastronômicos e tudo mais, que esse Canadian, esse restaurante dele, esse nome, o César Román, não apareceu. O nome dele é César Román Virueta, mas ele é conhecido só como César Román. Só que esse César Román não aparecia, mas nem em milésimo, 80, ele não passava nem para a lista do shortlist de 1000. Ele nunca estava. E as pessoas, inclusive da alta culinária espanhola, e não da alta porque é cara, da culinária boa, bem feita. Aliás, a Espanha tem uma coisa que é muito boa, ela não é cara para você comer, né? No norte você tem os pinchos ali que você fica, minha filha, 2 pinchos já te alimentam e custa nada. Ai, como é bom. E esses outros críticos gastronômicos estranham muito, mas que história é essa de Academia do Cachopo? Mas quem é esse cara que nunca apareceu? Só que uma imprensa mais popular, vamos dizer assim, compra a ideia porque ele tinha um charme, ele tem um charme, ele tem, como dos bons narcisistas, ele se acha tanto, que ele tinha a coisa da estatura dele, com o jeitão dele, ele sabe falar, ele sabe enrolar, ele sabe chegar, e ele consegue passear por programas vespertinos e programas de uma TV menos importante, menos central, mas que tem um público bom, de podcasts também, de rádios, isso, aquilo, onde ele vai com a sua marmita do cachopo, e eu e o Aru assistindo, a gente falava, nossa, mas esse cara é o rei do cachopo, ele leva o cachopo numa quentinha assim, geralmente você chega com uma apresentação, o prato é visual também, né? Principalmente essas pessoas. Mas a gente foi levando isso durante a série, achando estranho. E todo mundo divertido, eles se divertiam com ele explicava como que ele comprava, como que ele fazia, como ele escolhia a carne, como que era o queijo, qual era o tempo de fritura. Aí a pessoa ia lá gravar com ele, como que ele fazia o cachopo, ele mostrava, ele fazendo o tal do bife à milanesa. E ninguém se ligando que aquele cachopo não era o cachopo de verdade, porque de verdade não era nem o prêmio. Antes de eu te contar do prêmio, ele vai e consegue fazer, entre 2016 e 2018, esse homem tem 2 anos de uma ascensão muito grande. Ele começa a fazer um monte de franquias pela Espanha inteira, ele começa a aparecer em tudo que é programa, ele começa a ser uma celebridade, ele começa a ser uma pessoa conhecida desse universo culinário. Só que os restaurantes não vão indo bem. Porque não adianta só você ter um prêmio, você precisa ter um sabor. Ou você precisa ter um charme a mais, sei lá, é o primeiro restaurante daquele local, então você vai porque é um restaurante desde 1600, então você tem aquelas coisas, ele tem que ter alguma coisa a mais, porque o cachopo tem que ser tão excelente que me faça voltar e me faça falar sobre ele. Não adianta só eu alimentar essa mídia que vive do hoje, então eu fiz uma matéria com ele hoje, próximo, vamos embora. Ele precisa se manter com clientes e começa a ter muito a avaliação dos clientes. E todo mundo metendo pau, falando que aquele cachopo era péssimo, era o pior cachopo que tinha comido, que a carne era dura, que aquilo era frio, que não sei o que lá. Então, ele tinha uma ascensão por essa imprensa, que tudo bem, tá certo, é o trabalho dela, mas uma queda muito forte em quem faz o restaurante acontecer, que é o consumidor. E as franquias dele começam, inclusive, a quebrar. Então, entre 2016, que ele sobe, que ele fica, que ele vira o rei do cachopo, que ele tem muitos restaurantes, aí ele quer ser o rei do polvo.
Aí ele é eleito o melhor polvo também, por uma outra academia. O que acontece que vamos descobrir depois? Essa Academia dos Amigos do Cachopo era uma mentira. Ele criou a Academia dos Amigos do Cachopo. Sabe quantos amigos tem nessa academia? Ele. Ele pagou para as pessoas irem lá fazer como se fosse um prêmio, mas o prêmio já era dele, ele seria o primeiro colocado, ele ganharia aquilo. Ele inventa, ele mente, ele cria um prêmio mentiroso para que as pessoas acreditem que ele é o rei do cachopo. Só que o sabor não vai te enganar tanto tempo. Então ele começa a ter um declínio. Nesse período, nesse declínio dele, ele vem conhecer, em 2018, aquela que vai se tornar o grande verbo da frase dele, que é a Heidi Paz. É Paz? É, eu acho que é Paz. A Heidi Paz é a namorada que ele começa a ter, ela é uma hondurenha, uma moça que vai para a Espanha com a família, pelo que eu entendo dentro do documentário, uma moça que era uma imigrante legal, que vai para lá, ela tinha 2 filhas em Honduras, a mãe dela já morava na Espanha, ela vai para a Espanha tentar ascender financeiramente para poder trazer os filhos, para levar os filhos para a Espanha e para que eles tivessem uma vida melhor, né? Com esse advento dessa... Ih, tocou a campainha. Tocou. Tá. Com esse advento da entrada da Heidi, desculpa, o nome é a Heidi. A Heidi chega na Espanha e ela vai buscar serviços paralelos, né? Serviços de lugares que não precisariam ter a documentação dela correta. Inclusive tem dentro do documentário uma parte que eu acho interessante, onde a mãe da Heidi se coloca muito como uma grande mãe. E eu entendo, porque todas as mães de vítimas se tornam, de fato, as guardiões, inclusive, da biografia dos seus filhos. Mas eles trabalharam direitinho isso no documentário, porque ela diz, tem umas partes que são estranhas, porque você não tem dinheiro, você vai para a Espanha para trabalhar, conseguir dinheiro, para ter uma vida melhor de estudo para os seus filhos, para um dia poder trazê-los para a Espanha e eles terem uma vida mais legal na parte educacional no país, né? Você sabe, gente, você vai para a Espanha, né? Então, mas você vai para a Espanha para trabalhar ou para gastar? Você vai para a Espanha para fazer o quê? Ou que trabalho é esse que você vai fazer que você precisa, por exemplo, colocar prótese de silicone? A mãe da Heidi ajuda a filha a colocar prótese de silicone. De novo, eu não questiono o que a pessoa faz. O problema é dela, em todo o tempo. Só que em todo o tempo também a mãe da Heidi quer dizer que ela não seria, por exemplo, prostituta. Porque se ela for, tá certo, é a ferramenta de trabalho dela, tem mais é que fazer as coisas acontecerem de fato. Não sei se prostituição na Espanha é crime. No Brasil não é, né? Você não pode ganhar dinheiro em cima da prostituição. O criminoso é o cafetão, é o gigolô. A prostituta ou o prostituto não são criminosos. Você pode vender o seu corpo no Brasil. Você só não pode ser aliciado, você não pode alguém ganhar em cima do seu corpo. Na Espanha eu não tenho certeza como é a prostituição. Mas a mãe da Heidi fica o tempo inteiro falando que ela só pôs para a filha dela ficar mais feliz, para a filha dela ficar com uma autoestima melhor. Ok, mas esse dinheiro não seria deixaria mais feliz, um dinheiro guardado para poder ajudar os filhos? Por que eu trago isso? Porque a mãe da Heidi traz a Heidi, às vezes, muito como grande santa. Não estou dizendo, ela é a vítima. Ela morreu. Mas a gente precisa entender, como diz a doutora Rosângela Monteiro, a vitimologia da história. O que leva à ligação, inclusive, que ela vai ter com esse Carlos, onde vai ser a morte dela. Então a mãe, ela fica... E daí você vai ver trocas de mensagens entre a mãe e a filha muito de uma maneira não tão fofa. Da mãe cobrando que a filha pague a cirurgia que a mãe pagou, e a filha brigando com a mãe, ela com algumas coisas. Então assim, você tem, na verdade, ali... a biografia, o que acontece com a Heidi ali antes da morte dela é um pouco nebuloso, porque a mãe que traria, ela traz com uma adoração maior. E de novo, gente, corretíssimo. Ela é como talvez ela visse a filha. Talvez hoje ela nem lembre mais dessa conversa que ela teve sobre a prótese de silicone. Mas eu trago também as próteses de silicone porque as duas próteses são fundamentais para a gente descobrir depois quem é que era um cadáver que vai aparecer morto. Bom, cadáver morto é piada pronta, né? Maravilhoso. Mas eu vou deixar, porque eu falo, às vezes a gente fala bobagem mesmo. Então, vai aparecer um cadáver, vai aparecer na verdade um cadáver, vai aparecer um pedaço de corpo. Mas até lá, vamos aqui seguir. A Heidi vai trabalhar num dos restaurantes do Carlos Romano.
Lá eles se desenvolvem, os dois ali, um romance. A sensação que se tem, quando o documentário vai trazendo, é que a Heidi foi mais em função do Carlos Román, por ele ser o Carlos Román, o rei do cachopo, por dinheiro. Porque ele teria, de repente, a possibilidade de dar para ela uma vida mais estruturada, uma vida financeira. Sendo que ela não fazia ideia de que ele, na verdade, era falido. Ele já estava fechando todos os restaurantes. Aquele prêmio estava para ser descoberto que era falso. Então ele já estava desmoronando. Ele estava devendo dinheiro para um monte de gente. Porque teve gente que entrou como investidor e não deu certo, que é o dinheiro de volta. Tem gente que ele pegou dinheiro emprestado, assim por diante. E tem uma cena, inclusive, que a gente vê no documentário, que é um dia que o Carlos Ramon vai até um bar e ele quebra o bar inteiro. Tem os vídeos de ele com a Heidi. Ele diz, o Carlos, quando ele é preso depois, que aquele dia... Porque uma coisa que é interessante nesse documentário, ele está... vou te contar, ele está preso. Ele está lá no sistema, na penitenciária, e ele dá entrevista para o documentário. Então você vai vendo com ele todos os contrapontos daquilo que é apresentado como prova da morte da Heidi, e ele debatendo, e divagando, e tirando como se ele tivesse sido o autor. Então, a polícia já estava de olho no Carlos Ramon por esta briga que teve dentro daquele bar. Foi uma briga muito feia, foi uma coisa muito pesada, teve boletim de ocorrência e tudo mais. O Carlos Ramon é presunto. O Carlos, não é Carlos, o nome dele é César, Beto, é César Román. Eu chamo de Carlos Ramon, estou chamando de Carlos Presunto, imagina que maravilha. O nome dele é César Román, bom, mas você já está vendo no começo, você já percebeu que eu troquei César por Carlos. O César Román, ele diz que ele foi até esse bar porque a Heidi tinha trabalhado lá, como uma garçonete legal, e que aqueles caras não pagaram ela, e ele, como namorado dela, foi lá bater de frente, pedir para eles pagarem ela, e ele ficou nervoso e quebrou tudo. E, na verdade, pelo que a polícia traz, aquilo, na verdade, é um acerto de contas de dinheiro não emprestado ou emprestado. Não sei nem mais quem devia para quem ali, entre o César e o dono daquele bar. Então a polícia já estava. E o que vai acontecer? Isso tudo vai acontecendo muito rápido, porque a derrocada dele é muito rápida. Os restaurantes vão fechando lá, 2016 abre, em 2018 já começa tudo em declínio. Ele conhece a Heidi, que tinha 25 anos, ele conhece ela em abril de 2018. Por aí, março, abril de 2018. Mas em junho eles já estavam brigando. Iam casar, já não estavam mais casados, aqueles namoros meio doidos. Então você vê que quando ele conhece a Heidi em abril, vai chegar um ponto aqui que ele, em junho, que eles vão meio que se separar. E ele tinha um ponto muito importante de um homem que é mais abusador. Ele tem os relatos, inclusive, das ex-mulheres dele, que trazem uma personalidade de um homem mais do que só manipulador e de abuso mental e tudo mais, mas de um homem perigoso. O César Ramon, ele tinha uma filha, inclusive, com uma dessas mulheres, que era um problema, que essa mulher não queria que ele tivesse contato com a filha e tudo mais. Uma das mulheres, ele teve duas que aparecem no documentário lá na hora do julgamento, que ela já conta, eu acho importante trazer aqui essa estrutura antes. Uma delas, que é a ex-mulher dele, com quem ele tem uma filha, essas mulheres não deixam ele ver elas durante o júri. Colocam um tapume, porque elas não querem ver aquele homem. Ele joga um bujão de gás na mulher, ele fica ameaçando ela o tempo inteiro. Aí ele tem uma segunda namorada que conta coisa horrorosa. Uma, que ele matou o cachorro dela. Não, pai, mexeu, aí já tá com o cachorro, menino. E o outro, um ponto que ela se separa dele, exatamente por ter percebido que ele tinha matado o cachorro dela, mas ele não aceita a separação, ele não aceita que uma mulher não queira mais ficar com ele. Ele só para de perseguir aquela ex quando ele tem uma atual. Então, quando ele se separa da mulher dele com quem ele tem uma filha, ele só para de perseguir essa mulher quando ele encontra essa outra. E essa outra só vai parar de ser perseguida quando ele encontrar a Heidi. Essa segunda mulher aqui, essa segunda namorada dele, com quem ele tem uma relação, ela tem uma relação breve também, mas ele ficou muito doente em cima dela. Quando eles se separam, ele começa não só a stalkear essa mulher, como ela casa essa mulher com um cara legal, parece com o marido dela e tal. Ele começa a stalkear o marido dessa namorada. E ele cria um perfil falso no Instagram, acho que é no Instagram, no Facebook, se passando por uma gostosona. E esse marido dessa mulher cai nessa esparrela.
Ele chega a marcar um encontro com esse marido da ex-namorada dele e avisa a ex-namorada, olha que sem vergonha que é esse seu marido por quem você me trocou. Assim, se é certo ou errado esse cara ter tido uma relação por fora do casamento, não me condiz aqui. O que eu digo é o seguinte, ele criou tudo isso para destruir a relação da ex-mulher dele. Então ele era um homem perseguidor, ele fez coisas terríveis com as mulheres. E com a Heidi especificamente, que era uma mulher muito bonita inclusive, ela não queria mais ficar com ele. E ele fica muito irritado com essa negativa dela sobre ele. Tem uma conversa entre ele e ela, quando ela está na casa de um homem, em que ele fica perguntando, ela fica contando o que tem dentro da casa. A sensação que se tem é que os dois iriam assaltar esse cara ou ela iria roubar ele. E então você pergunta, será que a Heidi e o César seriam um Bonnie e Clyde lá, virariam uma dupla de pessoas onde ela seria uma isca para homens e que seriam atraídos por ela para eles roubarem? Não sabemos porque isso não aconteceu. Mas tem essa conversa que é muito esquisita, é uma conversa que você não consegue explicar muito bem o quê. Ele disse que era só uma conversa, tá bom, mas ali você tá na verdade fazendo o inventário da casa do cara. E ela vai para as boates, tem uns amigos que aparecem, ela já está solteira e ela vai e tal. Até que chega no dia 5 de agosto de 2018, ela sai de uma boate, um amigo dela faz vai com ela até uma parte, deixa ela e ela liga para o César. E ela, em princípio, teria ido para a casa do César. O César vai inventando um monte de coisa, fala que não, que ela não foi, que ela foi, que não sei, que não foi, que ela que na verdade perseguia ele, que ela que queria voltar com ele, que ela que não sei das quantas, que não sei o quê. Que ela teria ido para a casa dele. E quando chegou na casa dele, tinha uma mala com ela, ele inventa que ela era uma traficante, porque ele tem que explicar por que ela some daquele dia que é impossível dizer que eles não estavam juntos no dia 5 de agosto. Então, no 5 de agosto, ele some com uma mala, ela vai com uma mala, daí ele vai atrás, aí vem uns caras e põe é uma história muito fantasiosa, uma história muito, assim, um roteiro muito ruim, de um filme muito ruim. Ele quer dizer que ela é uma traficante, que ele foi inclusive abordado pelos traficantes-chefes e que ele foi avisado que morreria se falasse da Heidi e tal. Ué, mas o traficante vai deixar ele vivo? Ele é testemunha viva. E ele segue a vida dele e não vê mais a Heidi. Ninguém mais sabe da Heidi. A mãe começa a procurar a Heidi, vai até a polícia, tal, não sei o que lá, não consegue encontrar, até que chamas vão sair de um depósito. E esse depósito estava no nome de quem? Do César Román. Esse é um ponto muito que eu fico falando com a Aru, a gente ficou falando, mas cadê? Por que não falam mais disso? O César Román tinha um depósito. Chamas, fumaças começam a sair daquele depósito. Um homem encontra, que diz que é o César Román. Tem duas testemunhas que dizem o seguinte. Uma primeira é um taxista, que diz que o César Román teria chamado ele pelo táxi, que chegou com uma mala, que botou essa mala no táxi e ele levou até aquele lugar onde era o depósito. O César Román traz uma história completamente mirabolante. Ele é interessante que ele tenta destruir as provas tecnicamente falando. Ele fala, mas isso demorou 25 dias para ver o DNA. Ele fica muito mais na base técnica do que na construção de uma história real. Ele não traz uma história tão boa em paralelo. Porque ele diz que ele ficou incomunicável. Sim, X, né? Isso não vai dar. Tem câmeras subindo, você depois descendo só depois de 7 dias? Não tem. Por quê? No dia, quer ver? Vou pegar aqui, ó. No dia 13, né? Lá pelo dia 13, aqui, ó. Dia 13 de agosto, saem, então vamos lá, dia 5 de agosto foi o último dia que o César Román disse que viu a Heidi e que ela foi atrás de um traficante, que o traficante deu chegar pra lá nele, ele ficou com medo de ele morrer com o traficante e o traficante deixou ele vivo. E que ele não sabe da Heidi, que a Heidi está viva, que a Heidi está por aí com uma mala cheia de muitos milhões de dólares, porque ela teria roubado os dólares da venda da droga ou a droga em si. Tá. No dia 13 de agosto, essas chamas aparecem. Um taxista diz que levou ele até até esse depósito. E na saída desse depósito, um homem disse que viu um homem muito pequeno e perguntou o que está acontecendo. Ele falou, nada, já passou. E até ele fala assim, porque esse homem que encontra com ele na rua fala que ele teria 1,70 m, esse homem. Ele fala, eu tenho 1,50 m, como ele acha que eu tenho 1,70 m? Tudo depende da sua relação não, o cara pode ter 2 metros e não sei qual tamanho, não foi feito. Então ele fica nessas bases técnicas, mas de fato o que acontece?
E tem câmera. O César Román sai do carro, o César Román pega esse táxi e vai até o depósito. Ele diz que não, só levou a mala, que não sei o quê, ele fica só inventando. Nesse local, quando saem essas chamas e a bombeira é chamado, eles chegam e encontram dentro de uma mala um torso de mulher, sem 2 seios, inclusive, onde você tem 2 próteses mamárias, tipo numa lareira, pegando fogo. Mas Beto, por que ele cortou as próteses para fora? Beto, por que só tem o torso? Não sabemos. Não tem explicação. Não tem porquê. Nada disso vai ser explicado para ninguém nunca. Quando a polícia encontra esse torso, aí dorso, né, Aru? Torso, esse torso, que é, ou seja, sem os braços, sem as pernas e já pegado fogo, sem as próteses mamárias, com as próteses mamárias ali, eles não sabem de quem é aquele corpo. Eles só vão começar a entender o que é a possibilidade da junção dessas histórias porque esse depósito estava no nome do César Román. Ou seja, ele não foi um psicopata burro, porque ele deixou muitos rastros em muitas coisas. Ele nega tudo. O César Román, ele chega a dar entrevistas, o César Román falando que ele foge, ninguém mais acha ele. Ninguém mais sabe onde ele está, ninguém mais sabe onde ele viu, ninguém mais sabe nada. Mas já se tem a certeza, através do exame de DNA, que ele questiona, o César Román durante o julgamento ele questiona, que aquele DNA não é possível, que não é ela. Para o César Román, durante todo o julgamento, ele diz que ela está viva e que aquele torso não é dela, mas ninguém pergunta para ele, tá, se não é dela, de quem é e por que está no seu bodego. Ele diz que teriam levado esses traficantes para culpar ele tenta botar um monte de coisa assim. Mas o fato, gente, está no seu nome, nesse negócio, você deixou... Com um detalhe, o resto do corpo nunca foi encontrado. Os braços não foram encontrados, a cabeça não foi encontrada, as pernas não foram encontradas. Se ele conseguiu se livrar tão bem do resto, por que ele não se livrou desse torso? Por que ele corta as próteses mamárias? Por que ele queima aquelas próteses mamárias? Tem muita simbologia aí, com certeza tem muita simbologia. Por que ele faz isso com ela dessa magnitude e deixa esse torso ali queimando e não se livrou dele como ele se livrou da cabeça, dos braços e das pernas? Mas, através do endereço, se chega ao César Román, eles começam a investigar quem poderia ser, até que eles descobrem, mão durenta, daí eles chegam na mãe, a mãe dá o DNA e a gente consegue descobrir que é de fato pelo exame de DNA, e tem mais outro exame que eu esqueci, que seria realmente a rede aquele corpo ali, aquele torso que está pegando fogo na mala. O César Román foge. E ele é encontrado, olha que loucura, através da TV. Ele vai para Zaragoza, que é uma outra cidade ali da Espanha, e ele ali se transformou, ele deixou barba, ele raspou o cabelo, ele emagreceu muito, e ele foi trabalhar num restaurante como cozinheiro da mulher. E a mulher, a dona do restaurante, está olhando a televisão e aparece uma foto dele sendo procurado. Fazia uns 3 meses que ele tinha fugido. E ela acha que é o cara. E ela vai pegar uns documentos, ele já falsificado tudo, currículo, tudo. Ela chama a polícia prende ele. Prende e ele sai numa boa. Ele sai assim, super tranquilo com as câmeras fotografando ele. Ele tem esse narcisismo, né? Esse prazer de ser famoso. Ele sempre quis ser famoso. Ele queria ser conhecido, ele queria ser um nome, um rosto conhecido e uma voz de alguma maneira ouvida. Quando ele inventa esse prêmio todo, ele já queria. Então, quando ele vê as câmeras, nada como narcisismo chegar mais forte. Se é psicopata, eu acho que até tem um exame lá que diria que ele é, mas quem sou eu para falar, né? Tem que ver lá se tem. Mas ele tem esses traços muito doentes e doloridos de uma pessoa Gente, que ele stalkeia a ex-mulher, stalkeia a ex-namorada, a gente sabe que tem as provas delas. Que essa moça foi morta e colocada a fogo dentro do depósito dele, é dele, não tem o que falar, está no nome dele, não tem como ele dizer que não. Ele tenta quebrar toda essa cadência de provas, só que ele não vai conseguir. Ele segue nessa toada, ele vai preso, ele segue dizendo-se inocente. Durante o julgamento, que é muito interessante que vocês veem na série,
ele vai rebatendo cada ponto que a acusação coloca como prova irrefutável, que é ele, o autor. Ele vai tentando derrubar todas. Ele não vai conseguir porque ele vai ser condenado. No final, acho que a pena baixa para a Espanha. Ele foi condenado no final a 15 anos de prisão e mais uma multa de 250 mil euros que ele tem que pagar para a mãe e os filhos da Heidi. Só que na Espanha tem uma coisa, quando você assume que você matou, sua pena é muito reduzida, seja o momento que for. Esse arrependimento, ele pode ser pós-julgamento. Ele agora escreveu uma carta, falando que está muito arrependido de ter matado a Heidi e tal, ele assume que ele matou. Mas ele assume que ele matou porque ele assumiu que matou, ele assumiu que ele matou porque assim ele vai sair mais rápido da cadeia. Tem a verdade dos inocentes e tem a mentira dos culpados. É uma questão de como a gente quer ver essa história ruim. O que é muito interessante na série, essa dualidade, não debate, chega a ser, esse homem fala tanto, ele briga os advogados dele largam ele. Ele pega um monte de uma advogada com quem ele começa a ter uma paixonite por ela, chama de minha linda, isso, aquilo. Ele não deixa a advogada trabalhar durante o júri dele, ele fica à frente de tudo, ele fica importunando todo mundo, ele não tem nem como estratégia durante um júri de deixar o outro trabalhar, de o outro fazer, e ele se posicionar lá mais como uma vítima, culpado inocente, né? Um inocente culpado. E ele vai muito à frente, ele é muito agressivo, ele é muito aparecido na forma de ser. Ele vai e agora, ele deve, 2018, vai dar mais uns 5 anos, ele deve estar solto, já fazendo muitos cachopos por aí, né? A série da Netflix, de novo, o nome é O Cozinheiro Assassino, a história de César Román. São 3 episódios, 50 minutos, você maratona muito fácil. De novo eu digo, não é o melhor roteiro de documentário que eu já vi, não. Acho, aliás, ele bem confuso, foi bem teve momentos que eu tive que voltar, eu quase revi o segundo episódio inteiro, eu não falei, meu Deus, eu me perdi, o que está acontecendo? Porque ele só te revela coisas que eu falei no começo, no último minuto, mas não era um suspense para tanto. Que ele era um cachopito mentiroso, que o cachopo dele era falso, que o bife à milanesa dele era uma porcaria, eles podiam ter colocado isso muito lá no começo, para já dar sustentação exatamente para você entender o perfil, que essa pessoa era uma mentirosa louca, um mentiroso contumaz, que ele vai ficar mentindo para se dar bem, né? Bom, é isso. É uma dica de série rápida, essa daqui, porque a série em si, ela se fecha muito dentro dela mesma. A coisa que eu digo, gente, é vamos ficar mais de olho nas pessoas com as quais a gente se relaciona, os namorados, namoradas, amigos, amigas, porque gente mentirosa assim tá cada vez mais, eles estão cada vez com mais prazer de aparecer, né? Então, dá uma olhada direito, antes de começar a namorar, sério, a gente não pede para currículo antes, mas tem que checar, né? Porque ele dava currículo e ninguém checava. A gente tem que checar as referências. A gente tem que checar as referências, tem que entender, tem que ver como é que essa pessoa trata a mãe, né? Tem que ver se a pessoa só tá ela no Instagram, tem que dar um tempo, tem que olhar. O amor, a paixonite, ela é muito a flor da pele. O amor, ele se constrói em cima de verdades. E as pessoas confundem muitas vezes as duas coisas. E manipuladores sabem mentir muito bem. A gente só percebe depois de anos. Quando a gente... Tem sempre um sinal falando pra gente que tá manipulando, mas depois de anos você fala assim, putz, eu fui manipulado todo esse tempo, era um mentiroso, eu sabia disso e ninguém me fazia nada. E ouvir o seu sentido também, né? Se permitir ser mais sensível com você mesmo. Seu próprio espírito te dá, às vezes, certezas e a gente acha que são cismas. Eu acho que a gente tem que começar a ver mais por aí. Então assista a série, depois me conte o que você achou ali, me diga aqui, me diga mais... que outras séries que vocês querem que eu traga aqui e a gente vai trazendo, tá bom? Então, obrigado, é isso. E acho que não tem make-off nesse, não. Acho que não tem. Não tem? Então não tem. Então, mas tem vídeo todo dia. Te vejo daqui a pouco. Até já.